Salve família, vamos para o nosso primeiro vídeo do ano de 2022, 1º de janeiro. Separei para vocês aqui 8 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Tem jogos aqui pela Superliga da China, Premier League. Teremos um sábado de poucos jogos importantes. Começando aqui pelo Campeonato Chinês, na partida entre Beijing e Guangzhou. Na classificação, é o sexto colocado contra o sétimo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Guangzhou venceu em casa por 5-0. As odds abriram aqui a 2,10 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Beijing, bateu 2,5 em 3 oportunidades. O Guangzhou nos últimos 5 jogos bateu 2,5 também em 3 oportunidades. E geralmente entre as equipes, nos últimos 5 jogos entre eles, bateram acima de 2 gols e meio em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também uma boa. Nos últimos 5 jogos da equipe do Beijing, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. A equipe do Guangzhou bateu ambas marcas também em 3 oportunidades. Como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Passando aqui na partida entre Rebel e Shenzhen. Na classificação, é o quinto colocado contra o oitavo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, a equipe visitante venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 4,0 para a equipe da casa, 1,83 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcas em 2 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 2 delas bateram ambas marcas. Acredito muito nessa odds. Jogando em casa, a equipe do Rebel geralmente marca e também sofre bastante gols. A equipe do Shenzhen, jogando fora de casa, geralmente bate ambas marcas. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Passando aqui pela Premier League, na partida entre Arsenal e Manchester City. Na classificação é o primeiro colocado contra o quarto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante também vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o City venceu em casa por 5-0. As odds abriram aqui a 1,50 para a equipe do Manchester City, que acredito que vence essa partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar City para vencer. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Arsenal, o City venceu 4 e perdeu apenas 1. Como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar City para vencer a 1,50. Passando aqui pelo Campeonato Saudita, na partida entre Al-Fateh e Al-Snari. Na classificação é o quinto colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1. Não abriram odds para essa partida. Palpite que eu vou deixar para vocês de probabilidade, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Al-Fateh, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. A equipe do Al-Snari, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, pode dar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Voltando aqui pela Premier League na partida entre Watford e Tottenham. Na classificação é o 7º colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 derrotas seguidas. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Tottenham venceu em casa por 1-0.
As odds abriram aqui a 5,50 para a equipe da casa, 1,57 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Watford, ambas marcam em todos os jogos. O Tottenham nos últimos 5 jogos ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, para mudar numa tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gols. Passando aqui pela Championship, na partida entre Blackpool e Hull City, na classificação, é o 13º colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, 24 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Hull City. As odds abriram aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês para esse jogo como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam também, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos da equipe do Blackpool, ambas marcam em 3 oportunidades. O Hull City nos últimos 5 jogos, 4 delas bateram, ambas as equipes marcam. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram, ambas as equipes marcam. Como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Passando aqui na partida entre Al-Ahly e Al-Shabaab, na classificação é o 2º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Al-Shabaab venceu em casa por 3-0. Não abriram odds para essa partida. Para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite para vocês, para dar numa tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, você pode puxar acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Al-Ahly, bateu 2,5 em 2 oportunidades. A equipe do Al-Shabaab nos últimos 5 jogos bateram 2,5 em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram acima de 2,5 gols, como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar acima de 2,5 gols, um palpite mais arriscado. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Crystal Palace e West Ham. Na classificação é o 5º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 na casa do West Ham. As odds abriram aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Crystal Palace, bateu 2,5 em 4 oportunidades. O West Ham bateu 2,5 em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, todas elas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Separa aqui uma duplinha para vocês, galera. Você pode pegar aqui Arsenal e Manchester City acima de 2,5 gols. Você pode pegar aqui também Watford e Tottenham acima de 1,5 gols. A duplinha que eu vou deixar para vocês. Se você quiser puxar uma tripla, galera, eu vou deixar aqui para vocês também. Crystal Palace e West Ham acima de 1,5 gols. Essa é a tripla que selecionei para vocês, beleza, galera? Pessoal, quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês por acompanhar nosso vídeo durante todo o ano de 2020 e 2021. Agradeço a todos vocês que acompanharam nossos vídeos, independente do green ou do red. Espero contar com todos aqui, galera, nesse ano de 2022. E que todos tenham um ano de felicidade e prosperidade. E que esse ano de 2022 seja melhor que o ano de 2021 na vida de todos vocês. E na família de todos vocês também, beleza, galera? Esses são os votos de confiança do canal Elonai Palpites.
Que voltaremos aqui, galera, apenas no dia 2 de janeiro de 2021. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. Feliz 2022. E fui.